Voltamos com o terceiro e último bloco deste programa Escola Bíblica, que está uma bênção, falando sobre os dons de elocução. É a lição número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. E você que nos acompanha certamente preza pela palavra de Deus, pelo ensino das Escrituras. Nós estamos chegando já no final dessa lição. Falamos sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, variedades de línguas. E agora vamos falar sobre a interpretação. Se existem línguas, o Senhor diz que tem que haver também interpretação. Então, sobre esse dom, também é um dom, nós queremos aqui ouvir também os nossos comentadores. Pastor Elias, nos fale um pouquinho sobre a definição desse dom, que é a interpretação do outro dom, né? Que é o dom de línguas. Pois bem, pastor Marcos Melo, se trata de um dom, irmãos, de uma importância singular, pois se trata de tradução, se trata de interpretação também, quando é o caso, e o verdadeiro sentido da existência do dom de interpretação de línguas se encontra na publicidade das línguas, ou no exercício público, né, do dom de variedade de línguas, uma vez que alguém até chama assim que são os dons geminados, né? Eles são aliados, são dons que eu chamo de cônjuges. Um parece que é cônjuge do outro, um se alinha ao outro, um é casado com o outro. E claro que, fazendo uso do dom de variedade de línguas, pessoalmente, só para si, não há necessidade de interpretação de línguas, que muito nos parece é o que houve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mas, no geral, quando se é exercido publicamente a variedade de línguas, então, para que haja edificação no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, aí então entra em ação, ou entra em evidência a necessidade deste último dom aqui dessa classe, que é a interpretação das línguas. E o comentarista, ele nos diz que o dom de interpretação de línguas são habilidades, é a habilidade para interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Irmãos, isso é algo absolutamente glorioso. Não tem uma outra explicação a não ser dizer que isso aqui é algo sobrenatural, portanto, vindo da parte de Deus. Porque se falar em variedade de línguas é algo fenomenal, traduzir ou interpretar as línguas é algo tão glorioso e tão milagroso também quanto a variedade de línguas. Nós vimos que o que está em efeito aqui é ou em evidência no falar em línguas, é a glossolalia. Nós vemos em Atos, capítulo de número 2, a gente estava discutindo que no dia de Pentecostes, haviam gente ali de várias nações, de vários lugares, cada um tinha uma língua diferente, uma língua materna, e a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, cada um ouvia na sua própria língua materna, ou ouvia na sua língua em que foram nascidos. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 8. Ele nos diz assim: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo de número 11 diz: e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, nós vemos aqui que o sentido real, o sentido mais propício para o uso ou o exercício da interpretação ou do dom de interpretação das línguas é o uso da variedade de línguas. Então, e para que haja edificação na igreja, o apóstolo Paulo evidenciou isso em 1 Coríntios, capítulo 14, inclusive o pastor Marco já fez a leitura aqui do texto, e nós devemos, né, pastor Marco, continuamente tomar muito cuidado para não nos engessarmos e colocarmos-nos num campo de defesa e ficar armado só, apesar dos aspectos negativos que existem, apesar das falsas profecias,
apesar das falsas línguas, apesar dos sinais mentirosos e tudo, mas saiba de uma coisa: o verdadeiro nunca perdeu seu valor, apesar do falso. Saiba de uma coisa, que apesar de existir o pai da mentira, o Senhor, que é a verdade, ele está em predominância e estará para sempre. Eu e você, na condição de irmãos crentes em Cristo Jesus, nós devemos sempre buscar e não apagar, não olhar com um olhar de ignorância no que diz respeito aos dons espirituais. Caso contrário, você estará fomentando um aspecto e tomando forma da igreja tessalônica. Em alguma versão, no capítulo 5, a altura do versículo 17, ou versículo 18, 19, o apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o espírito. O que dá a ideia ali é de que os irmãos tessalonicenses estavam com extintor espiritual, digamos assim, apagando aquilo que é um símbolo da manifestação do Espírito Santo, que é o fogo. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o Espírito Santo, a pessoa do próprio Deus, é simbolizada com fogo. Levítico capítulo 6, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mateus capítulo de número 3, a altura do versículo de número 11, João Batista, quando estava pregando, disse: eu, na verdade, vos batizo para arrependimento de pecado. É o batismo com águas, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Esse sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não apague o fogo do Espírito, creia no poder de Deus, creia nessas manifestações sobrenaturais. E eu lhe digo uma coisa, viu, pastor Marco? Evangelista Wallace, nunca mais, quando a pessoa tem uma experiência sobrenatural com Deus, no que diz respeito aos dons espirituais, ao falar em outras línguas, a interpretação de línguas, a ser batizado no Espírito Santo, nunca mais ele é o mesmo crente, porque o espírito do homem se une ao espírito de Deus, coadunados a um propósito glorioso que será realizado na vida do cristão. Assim sendo, você estará mais ainda preparado para levar a mensagem do Evangelho. Os efeitos serão outros, os resultados serão gloriosos. Tudo isso porque o Senhor estará manifestando os seus sinais. A mensagem da cruz, a palavra do Senhor, ela é confirmada, ela é acompanhada por sinais. E a interpretação das línguas, a variedade de línguas e o dom de profecia são sinais evidentes da manifestação do poder de Deus. Então, busque ao Senhor. O Senhor estará te concedendo algo glorioso da sua parte no que diz respeito aos dons de elocução ou os dons de expressão, onde Deus manifesta a sua mensagem. Glória a Deus, aleluia, que bênção, poder do Espírito Santo está aqui, meu irmão. Está tocando você aí também? Se você ainda não é cheio do Espírito, receba em nome de Jesus, creia, busque, porque esse poder está disponível para nós, amém? Evangelista Wallace, nos fale um pouquinho mais sobre esse dom maravilhoso também, que é um dom raro, né, de interpretação de línguas. Pastores, para os irmãos que estão nos acompanhando aí, os irmãos podem estar imaginando alguma coisa meio metódica, meio fria, meio técnica, né? Mas eu gostaria de testemunhar para vocês que aqui de onde nós gravamos é impossível não sentir a presença do Espírito Santo, né? E nós estamos aqui no momento de, como se fosse uma aula, um bate-papo ministrando, mas nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui no estúdio, né? Nos capacitando para isso. Mas essa interpretação das línguas, ela é fundamental. Como o pastor ele já bem comentou aqui, se falar em línguas estranhas é formidável, imagine essa capacitação espiritual para que possamos interpretá-las. Mas de um modo bem teológico, mais técnico, a finalidade principal é traduzir para uma linguagem assistida, para uma linguagem compreensível, para que todos os irmãos da igreja possam ouvir e possam ser edificados, possam ser orientados, possam ser aprumados. Nesses termos de alegoria, das metáforas que Paulo usa, a gente pode até dizer que nessa obra do Senhor,
essa interpretação ela vai servir, né, para que nós nos orientemos, nos aprumemos, né, como um referência ao prumo mesmo da medição, para equilíbrio da parede, para o sustento. E essa finalidade dos dons de interpretação está aí. E o autor, nesse ponto da revista aqui, nosso comentarista, ele faz uma definição. E ele diz que apesar de haver uma semelhança entre o dom de profecia e interpretação das línguas estranhas, há uma diferença. Ele vem nos dizer que para a profecia não há necessidade do intérprete, né? E para a interpretação para a questão das línguas estranhas, há necessidade de um intérprete ou não. Como o pastor ele já bem falou aqui, que na igreja, nas nossas congregações, podemos ter várias pessoas capacitadas para esse efeito de interpretação. Mas, em se tratando de revista, nós temos essas breves diferenças. E ele abre aspas aqui no tópico da revista, ele dizendo assim: não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Por isso que a todos os momentos a gente vê ele, né, tratando para que nós busquemos esses dons. Mas aqui em 1 Coríntios 14, verso 13, diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. E essa situação, esse alerta que nós recebemos aqui, é para que nós possamos, como já foi falado aqui, buscar para capacitar-nos à interpretação. Porque muitas vezes nós vemos muito isso. É muito comum no nosso ambiente pentecostal nós presenciarmos as pessoas orando em línguas estranhas, mas não é tão comum nós vermos as interpretações. Mas isso não quer dizer que isso é algo inatingível, tá? Então, nós podemos até concluir aqui que o que nós devemos fazer é a busca. Talvez não se tenha buscado tanto, mas que, apesar de ser menos visto, não quer dizer que é impossível, não quer dizer que está em desuso, não quer dizer que não exista mais, não quer dizer que o Espírito Santo não vai mais capacitar, pelo contrário. Isso aí já é uma meia-culpa, uma responsabilidade nossa. O que nós estamos fazendo para alcançar? Nós estamos nos consagrando, estamos nos santificando para tal, nós estamos exercendo essa busca. É muito comum no âmbito das nossas igrejas nós percebermos as críticas em relação a esses fatos. Mas o certo é que nós temos que fazer a nossa análise como pessoas, como cristãos, e fazermos assim, esses questionamentos, o que é que nós estamos fazendo para alcançar esses dons? Nós já bem comentamos aqui que no Novo Testamento nós vivenciamos um derramar do Espírito Santo. Em todas as lições nós estamos tratando aqui da efusão do Espírito, de Atos 2, de Joel. Então, assim, não é algo que ficou acabado, não é algo cessacionista. Pelo contrário, eles são evidenciados, nós presenciamos isso cotidianamente nos nossos ambientes, mas nós temos que efetuar essa busca cada vez mais, porque vai ser necessário, é iminente. As batalhas que nós enfrentamos espirituais, elas estão sendo iminentes. É para agora, é para hoje, não é para daqui a 50 anos, não é para daqui a 100 anos. O Espírito Santo age nas nossas congregações para que nós estejamos preparados para essas batalhas espirituais que são muito grandes, mas que nós, como crentes lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro, nós estamos aqui prontos como vasos para sermos usados e capacitados para esse enfrentamento. Então eu gostaria que os irmãos guardassem em seus corações sobre a importância desses dons de elocução maravilhosos. Nós poderíamos passar aqui horas e horas a fio, 3 horas, 4 horas falando com nossos irmãos, que não cessariam os assuntos. E nem os testemunhos do poder de Deus, como Ele age em nossas vidas, como nós já fomos beneficiários de várias profecias, de pessoas que foram utilizadas em línguas estranhas e outras em interpretação para a edificação da igreja no ambiente coletivo. E certamente é o propósito de Deus para nós crentes, nós cristãos, e tenha plena consciência disso. Você está no lugar certo, o nosso ambiente pentecostal nos proporciona isso, e certamente você não cessará de ser edificado enquanto o Senhor Jesus não retornar. Quando Ele retornar, aí sim, nós não precisaremos mais desses dons. Mas enquanto isso, enquanto Igreja de Deus, nós estaremos aqui firmes e fortes,
sendo capacitados pelo Espírito Santo para essa batalha espiritual que nós aqui e vocês estão inseridos. Amém? Amém. Glória a Deus, que bênção. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É uma bênção. Aprendemos hoje sobre os dons de elocução. Esses dons estão aí à disposição da sua igreja, daqueles que creem. O Senhor quer nos capacitar. E eu fico vendo, queridos irmãos e colegas aqui de bancada, quão privilegiado nós somos de receber esses dons do Espírito Santo. A gente comentava aqui no intervalo do programa, antes de começar o programa, aliás, com o evangelista Wallace, nos falando aqui de uma experiência que ele teve, né? Quando ainda estava no hospital, que o Senhor o visitou ali com esse dom maravilhoso, com esse batismo. Cada um tem uma peculiaridade. Ele recebeu isso no hospital, meu irmão, no hospital. E eu lembro, evangelista Wallace, que eu falei em línguas pela primeira vez na casa, lá em Belém, na nossa casa. Era o aniversário da minha mãe. E eu fui atrás de uma pessoa muito querida para vir almoçar com a gente. Naquele aniversário a pessoa não pôde vir. Mas quando eu cheguei na casa dela, pastor Elias, quando eu cheguei na casa dela, o Senhor toma aquela irmã em profecia para mim. Toma aquela irmã em profecia e me entrega uma mensagem muito, muito edificante. Eu saí de lá muito edificado. E ela impôs as mãos sobre mim e ministrou o batismo com o Espírito Santo. Só que eu tive tanto medo naquele momento que eu travei. Mas eu estava numa efusão aqui dentro que eu estava assim como um vulcão. Aí tá, eu travei, não falei. Mas eu senti algo muito sobrenatural naquele momento. Aí fui para casa. Quando cheguei lá em casa, que nós fomos orar antes do almoço, eu fui falar a primeira palavra, falei em línguas estranhas. Que momento maravilhoso! Meu Deus, é coisa linda, é coisa do céu. Então isso é bom, edifica a nós mesmos, né? Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 14, pastor Elias, ele diz assim que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? E aí ele diz que ele quer que todos falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizem. Ou seja, os dons, eles visam sempre e, sobretudo, o proveito do outro, né? As línguas, eu estou falando com muita alegria porque eu fui muito abençoado e sou, né? Com as línguas estranhas, mas eu tenho que buscar o dom de profetizar, porque eu não preciso pensar só em mim, mas eu preciso pensar mais no coletivo, pensar no próximo, né? Me parece que esse é o sentido, né, do texto bíblico, que o apóstolo coloca aqui, né? Para que os dons sejam exercidos a bem da igreja, para o bem de todos, né? Então, me parece que é uma grande lição que a gente leva desse programa, que o Senhor ele quer usar cada um de nós em profecias, que Ele quer também entregar a cada um os dons de línguas, a interpretação das línguas, para que a sua igreja ela continue sendo um lugar onde o sobrenatural de Deus ela aconteça, tá bom? A igreja é um lugar onde a gente vai para adorar um Deus vivo, e se Ele é vivo, Ele se manifesta, tá bom? Ele se manifesta, Ele usa quem Ele quer. E nesse momento, no término desse programa, nós vamos orar juntos, orar com você, orar por você, pedindo ao Senhor que venha abençoar a sua vida e venha lhe capacitar. Você que é professor da escola, você que é aluno, você que é obreiro, líder na igreja, precisa da capacitação de Deus. Não perca, você que um dia falou em línguas, peça para Deus renovar esse dom na sua vida, volte a falar novamente, busque a presença de Deus. Você que um dia profetizou, deixa Deus te usar. Esses dons são exatamente para esses momentos. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, é para você, querido, deixa Deus te usar, coloca-te na presença de Deus, porque o Espírito Santo, Ele vai te usar. Amém? Vamos orar, queridos pastores, vamos agradecer ao Senhor por esse momento todo especial desse programa, orando pelas pessoas que estão precisando. Está um momento ainda difícil, de muita luta, muita perda, muito choro, mas o Espírito Consolador está atuando
E nós estamos aqui para abençoar a sua vida e a sua família, a sua casa. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por tudo que tu és. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelo milagre da salvação, pela redenção que foi conquistada naquela cruz. E com ela também, Senhor, todas as dádivas, todas as bênçãos, todos os dons que tu tem dado à tua igreja. Derrama sobre cada vida, usa o teu povo, usa os obreiros, usa os pastores, entrega os dons, Senhor, dom de elocução nesse dia, para profetizar, para proclamar as grandezas de Deus. Entrega os dons de língua, entrega os dons de interpretação, Senhor, para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abri-se-lhe-á. Portanto, Pai, abençoa agora, abençoa também as famílias que estão sofrendo, abençoa os que estão enfermos, com a bênção da cura. Meu Deus, vai ao encontro de cada pessoa agora que assiste esse programa. Derrama a tua glória, derrama o teu espírito, o teu bálsamo sarador, o teu Espírito Santo venha consolar essa pessoa que está triste, que perdeu um ente querido, meu Pai. Vai agora, Espírito Santo, consola, traz bálsamos, traz alegria, que só tu pode fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando este programa, continua abençoando a vida do pastor Elias Gomes, do evangelista Wally, que é a família de cada um deles, a minha família, a vida do nosso pastor presidente, sua família, cada companheiro dessa equipe da TV Cairóis. Pai, abençoa, guarda do mal, Jailson, Tiago, a todos, Pai, ao Diocleciano, toda essa equipe, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, agradecendo por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui o nosso programa, aguardando você para a próxima lição de número 6, que vai estar uma bênção também. Até o próximo programa Escola Bíblica, se Deus assim nos permitir.